cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Érico Veríssimo, um escritor brasileiro nascido em 1905 e falecido em 1975. Com uma prosa simples e de fácil leitura, tornou-se um dos escritores mais populares da literatura brasileira. A sua obra mais conhecida é Olhai os Lírios do Campo, o romance que lhe deu projeção nacional e internacional. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta a 17 de dezembro de 1905, com ascendência portuguesa tanto de parte do pai como da mãe. O seu avô paterno, o Dr. Franklin Veríssimo, possuía um sobrado em Cruz Alta. Ora, um sobrado é o tipo de habitação que em Portugal chamamos uma vivenda. Portanto, ou seja, uma casa com 2 ou mais pisos, que tanto pode ser isolada, portanto, com um quintal a toda a volta, como ser em banda, ou seja, vivendas coladas e, portanto, com quintal só à frente e atrás. Então é isso que lá chamam um sobrado. O sobrado do avô teve grande importância na vida de Érico e da sua família, sendo chamado de a sede do clã dos Veríssimo. Sebastião Veríssimo, filho lá do Dr. Franklin, casou-se com Abigail Lopes, filha de um rico proprietário de terras, mas que tinha perdido tudo no começo do século. Quando se casou, Sebastião recebeu do pai uma casa e uma farmácia, uma ao lado da outra, no mesmo quarteirão do sobrado. Foi nessa casa que nasceu Érico, o filho mais velho do casal, e hoje abriga um museu em homenagem ao escritor. Érico teve um único irmão de sangue, o Énio, nascido 2 anos e meio depois do primogênito, ou seja, em 1907, e uma irmã adotiva, Maria. Érico cresceu num ambiente em que certamente não faltava cultura. O seu pai possuía uma ampla biblioteca que, segundo estimativa do filho, contava mais de 2.000 volumes. Sebastião também era apreciador de música clássica e a família possuía um gramofone e discos, coisa rara na época. Quando tinha 4 anos de idade, Érico ficou gravemente doente com meningite, complicada com uma broncopneumonia e quase ia morrendo. Durante a sua infância, Érico estudou no Colégio Venâncio Aires, lá em Cruz Alta, onde foi um aluno bem comportado. Gostava de ir ao cinema e de observar o pai a trabalhar na farmácia. Aos 13 anos, já lia autores nacionais como o Aloísio Azevedo, o Joaquim Manuel de Macedo e estrangeiros como o Walter Scott, o Émile Zola, o Fyodor Dostoiévski. Em 1920 foi matriculado no Colégio Cruzeiro do Sul, que depois passou a ser o Colégio IPA, ou seja, Instituto Porto Alegre, a partir do ano de 1923, que era um internato sob orientação protestante lá de Porto Alegre. No novo colégio, o Veríssimo foi um dos melhores alunos da sua turma, embora ele tivesse aversão à matemática, não gostava nada disso. Em dezembro de 1922, os seus pais separaram-se, por serem claramente incompatíveis. O Sebastião era um homem gastador e mulherengo, e a dona Bega, como era chamada, era uma mulher económica e recatada. Érico, a sua mãe e os seus irmãos passaram então a morar na casa dos avós maternos. Endividado, o pai perdeu a propriedade da farmácia. Érico teve de deixar os estudos, faltando-lhe um ano para acabar o curso, e empregou-se como balconista no armazém do seu tio Américo Lopes e depois no Banco Nacional do Comércio. Durante esse tempo, lia obras do Euclides da Cunha e de Machado de Assis, entre outros escritores nacionais e estrangeiros, e tomou gosto pela música lírica. Em 1924, para que o seu irmão Énio pudesse frequentar o ginásio que é o liceu cá em Portugal, a família mudou-se para Porto Alegre, mas após um ano de extremas dificuldades financeiras, regressaram à Cruz Alta. Em 1926, Érico tornou-se sócio da Farmácia Central, juntamente com um amigo do seu pai, mas o empreendimento faliu em 1930, deixando uma dívida que o Érico só conseguiu liquidar 17 anos depois.
Além de farmacêutico, o Érico também trabalhou naquela época como professor de literatura e de língua inglesa. Em 1927, Érico Veríssimo conheceu a sua futura esposa, Mafalda Halfen-Volpe, então com 15 anos, e ficaram noivos em 1929. Nesse mesmo ano, o Érico publicou o seu primeiro texto, que era Chico, um conto de Natal. Foi publicado na revista mensal Cruz Alta em Revista. Em seguida, o seu amigo Manuelito de Ornelas enviou 2 contos, que era O Ladrão de Gado e A Tragédia de um Homem Gordo, à revista do Globo. E o jornal O Correio do Povo também publicou um conto que se chamava A Lâmpada Mágica. Em dezembro de 1930, depois de ter falido lá a sua farmácia, o Érico mudou-se para Porto Alegre, disposto a viver exclusivamente dos seus escritos. Foi contratado como secretário de redação da Revista do Globo para traduzir artigos de jornais e revistas estrangeiras. Nos seus tempos livres, encontrava-se com intelectuais da época, como o Mário Quintana e o Augusto Meyer, no bar Antonello, lá no centro da capital gaúcha, portanto em Porto Alegre. Em 1931, tendo obtido uma certa estabilidade financeira, o Érico voltou a Cruz Alta para se casar com a Mafalda. E o casal ficou a morar, portanto, lá em Porto Alegre, onde ele tinha o seu trabalho. Como o ordenado que recebia da revista do Globo era insuficiente para o orçamento familiar, o Veríssimo começou a traduzir livros do inglês para o português. Passou também a colaborar para as edições dominicais dos jornais Diário de Notícias e Correio do Povo. Em 1932, o Érico foi promovido a diretor lá da revista do Globo e começou a incentivar a tradução e a edição de livros estrangeiros. No mesmo ano, publicou a sua obra de estreia, Fantoches, que era uma coletânea de contos. Contudo, as vendas do livro não foram lá muito boas e depois houve um incêndio que destruiu o local onde estavam armazenados os exemplares restantes, os que ainda estavam por vender. Em 1933, publicou então o seu primeiro romance, Clarissa, cujos 7.000 exemplares demoraram 5 anos a ser vendidos. O seu segundo romance, Caminhos Cruzados, publicado em 1935, foi considerado subversivo pela Igreja Católica e pelo Departamento de Ordem Pública e Social, levando o seu autor a ser interrogado pela polícia acerca da sua orientação política, com suspeitas de que ele fosse comunista. O livro introduziu a técnica do contraponto na literatura brasileira, portanto que era uma técnica importada da música, que consiste numa narrativa com várias histórias ou vários fragmentos de vida, independentes entre si. E esse livro valeu-lhe o prémio Graça Aranha. Érico e Mafalda tiveram a sua primeira filha em 1935, a que chamaram Clarissa, em homenagem à personagem, não é? Que tinha dado o nome, lá, aquele seu primeiro romance. No ano seguinte, nasceu o filho Luís Fernando. O casamento foi duradouro e o Érico escreveu mais tarde que, sem a paciência e o bom senso da esposa, a sua carreira de escritor teria sido impossível. Nesse mesmo ano, de 1936, recebeu a notícia da morte do seu pai, vítima de um derrame. Morrera sozinho e na miséria. Em 1936, Érico publicou 2 romances que eram a continuação da Clarissa, Música ao Longe, pelo qual ganhou o prémio Machado de Assis, e Um Lugar ao Sol. Além disso, criou na rádio Farroupilha o programa infantil O Clube dos 3 Porquinhos, que saiu do ar quando, depois o Estado Novo, estava prestes a submetê-lo ao Departamento de Censura. Então, para evitar isso, resolveram fechar o programa. Em 1938, Érico Veríssimo publicou a sua primeira obra de repercussão nacional e internacional, Olhai os Lírios do Campo, que foi traduzido para muitas línguas, desde o inglês ao indonésio. O Érico assumiu então a função de conselheiro literário da editora Globo, onde trabalhava, selecionando ao lado do Henrico Bertazzo importantes escritores estrangeiros como o Thomas Mann,
Virginia Woolf, o Balzac, entre outros, para serem traduzidos para português. Participou na criação das coleções Nobel e Biblioteca dos Séculos, duas coleções que tiveram um grande sucesso. Em 1940, o Érico Veríssimo publicou Saga, considerado pelo próprio autor como o seu pior romance. Em 1941, morou durante 3 meses nos Estados Unidos para proferir conferências, uma estadia financiada pelo Departamento de Estado, né, lá do governo do Franklin Roosevelt. O Érico escreveu um livro sobre essa viagem, intitulado Gato Preto em Campo de Neve, que saiu nesse mesmo ano ainda, em 1941. De volta ao Brasil, presenciou um incidente que o inspirou a escrever o seu livro seguinte. Num passeio pela Rua da Praia, juntamente com o seu irmão, o Énio, o Érico testemunhou a queda de uma mulher do alto de um prédio. Então, 2 anos depois, ele publicou o romance O Resto é Silêncio, cujo ponto de partida é o suicídio de uma mulher que se atira de um edifício. Também este livro recebeu fortes críticas do clero. Em 1943, mudou-se com a família para os Estados Unidos, novamente a convite do Departamento de Estado americano, desta vez para uma estadia de 2 anos, durante os quais ele deu aulas de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Sobre essa segunda viagem ao estrangeiro, o Érico escreveu A Volta do Gato Preto, em 1947. Uma das razões para aceitar o convite para trabalhar nos Estados Unidos foi o descontentamento com o clima político que se vivia no Brasil, que então estava sob a ditadura do Getúlio Vargas. A partir de 1947, o Érico Veríssimo começou a escrever a trilogia O Tempo e o Vento. A ideia inicial do escritor era reunir 200 anos da história do Rio Grande do Sul, ou seja, desde 1745 a 1945, num, portanto, único volume. Afinal, escreveu 3 volumes, num total de mais de 2.200 páginas. O primeiro volume, chamado O Continente, foi publicado em 1949. Aparecem neste livro alguns personagens bastante populares entre os seus leitores, como a Ana Terra e o capitão Rodrigo Cambará. O segundo volume, lá do Tempo e o Vento, intitulado O Retrato, foi publicado em 1951 e descrito por Érico como literariamente inferior ao primeiro. Em 1952, tentou escrever o terceiro e último volume da trilogia, mas acabou por desistir. No ano seguinte, em 1954, publicou Noite, que fez mais sucesso no estrangeiro do que no Brasil. Ainda nesse ano foi agraciado pela Academia Brasileira de Letras com o Prémio Machado de Assis pelo conjunto da sua obra. Entre 1953 e 1956, o Érico voltou a residir outra vez nos Estados Unidos para assumir a direção do Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos, lá em Washington. Nessa época, tentou de novo escrever a última parte do Tempo e o Vento, sem sucesso. Antes de embarcar de volta ao Brasil, recebeu a notícia de que a sua filha estava noiva de um americano, o David Jaffe. Então a Clarissa e o David deram 3 netos ao Veríssimo. Em 1957, em Porto Alegre, o Érico tentou mais uma vez escrever o último volume do Tempo e o Vento, mas acabou por começar a escrever, em vez disso, o México, que narra a sua viagem, portanto, lá àquele país, ao México. Em janeiro de 1958 fez outra tentativa infrutífera de finalizar a obra. E em 1961, o Érico sofreu um primeiro infarto do miocárdio. E depois de então ter estado bastante tempo em repouso absoluto, voltou a trabalhar lá no terceiro volume da trilogia e, finalmente, em 1962, entregou o Arquipélago para ser publicado, concluindo com este volume a trilogia O Tempo e o Vento. Esta obra
desenvolve o tema da formação social de Rio Grande do Sul, com a força de uma epopeia. A delicadeza do lirismo e a dinâmica do drama confirmam o Érico como o escritor do povo, ligado às origens e à constituição das fronteiras do seu estado natal, sendo considerado a sua obra-prima. Em 1964, o seu filho, Luís Fernando Veríssimo, casou-se, assim, de uma maneira um bocado inesperada, com Lúcia Helena Massa, casal que lhe deu mais outros 3 netos. Este filho seguiu a senda do pai e foi também um famoso escritor gaúcho. É o autor de livros famosos como O Analista de Bagé e Comédia da Vida Privada. Em 1965, Érico publicou o romance O Senhor Embaixador, no qual refletia sobre os descaminhos da América Latina. Ganhou então o prémio Jabuti, na categoria de romance, um prémio da Câmara Brasileira de Livros. Em 1966, publicou O Escritor Diante do Espelho, a sua primeira autobiografia. Num outro romance, o Incidentes de Antares, de 1971, o Érico recorreu ao fantástico para criticar a política brasileira, traçando um paralelo desta, com uma rebelião de cadáveres durante uma greve de coveiros lá na fictícia cidade de Antares. Em 1972, na comemoração dos 40 anos de lançamento do seu primeiro livro, portanto aquele livro de contos, relançou Os Fantoches, portanto esse livro, com desenhos e notas da sua própria autoria. E em 1973 publicou o primeiro volume de Solo de Clarineta, portanto a versão ampliada, da sua autobiografia, que estava programada para ser uma trilogia. Portanto, este volume vai desde criança até ao casamento da sua filha Clarissa, no ano de 1956. Em 28 de novembro de 1975, o Érico Veríssimo morreu, vítima de um novo infarto, na sua casa em Petrópolis, lá o bairro nobre de Porto Alegre. Pouco antes, ele tinha estado a conversar longamente pelo telefone com o Jorge Andrade, o autor de O Grito, que era a novela das 10 da Rede Globo, a que o Érico então se estava a preparar para assistir naquele sarau e que já não viu. No dia seguinte, o seu corpo foi velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e está sepultado no cemitério São Miguel e Almas. Quando morreu, o Érico trabalhava no segundo volume do Sol de Clarineta. Segundo o seu amigo Maurício Rosenblatt, tinha escrito naquele dia sobre a Espanha e tinha concluído recentemente o capítulo anterior referente à viagem a Portugal. Este segundo volume já contava na altura cerca de 200 páginas e foi depois publicado póstumamente, no ano seguinte, organizado pelo Flávio Loureiro Chaves. Ora bem, falando sobre a sua obra, o estilo de Érico Veríssimo é simples e despojado, o que lhe atraiu a simpatia dos leitores e lhe fez ganhar grande popularidade. As suas obras não são centradas nas classes inferiores nem na elite, mas na pequena burguesia urbana. Nas suas obras, ele faz um recorte da sociedade num estilo conhecido como fatia da vida, ou em inglês, o slice of life. Isto é, a maioria dos romances não têm propriamente um início, meio e fim bem claros e definidos. Também não há, em geral, acontecimentos muito extraordinários, nem personagens que monopolizam o protagonismo. Deste modo, o Érico Veríssimo é um autor mais horizontal do que profundo, mais sociológico do que psicológico. A sua intenção é realizar um corte transversal na sociedade com a finalidade de expor o seu funcionamento, as relações entre indivíduos e grupos sociais, as suas engrenagens. De facto, quase todos os romances são pautados pelo destino de um grupo de pessoas, de um clã, de uma família, e não pelo destino individual.
Outra característica é a polifonia, é um conceito que tinha sido inventado na literatura pelo escritor russo, o Fyodor Dostoiévski, daquele que gostava muito. O termo refere-se a um romance que contém uma pluralidade de vozes equivalentes, isto é, que têm o mesmo valor. Quer dizer, nenhuma das vozes sobressai das demais. Como eu já disse, não há alguém que dá a palavra final sobre os acontecimentos, nem há sequer um centro em torno do qual a narrativa gira. É assim quase que uma manta de retalhos, uma manta de episódios congelados ali na escrita. Um facto curioso é Érico ser um dos maiores críticos da sua própria obra. Na sua autobiografia, lá portanto no solo de clarineta, ele escreveu: quantas namoradas tive na adolescência que me pareciam as criaturas mais belas e adoráveis do mundo. No entanto, passado o tempo e o amor, com o olho neutro, pude ver belos defeitos que não percebia antes. O que não impediu que elas continuassem a viver as suas vidas individuais com todo o direito de serem admiradas e até amadas por outros homens. O mesmo é válido no que diz respeito aos livros que escrevi, com um cálido entusiasmo, e que hoje critico de cabeça fria. Não posso, não devo, negar-lhes o direito de continuarem a circular, pois, no fim de contas, terão pelo menos um valor histórico, documentos significativos para quem quiser um dia, há gente para tudo, estudar a vida e a obra deste contador de histórias, como ele se chamava a si próprio. Ora bem, a propósito disto mesmo, eu desejava agora começar a falar-vos do livro que eu andei a ler esta semana, que é, claro, Olhai os Lírios do Campo. E eu disse a propósito porque ele aqui no final faz aqui uma apreciação que ele escreveu depois em 1966 sobre o livro, isto a propósito certamente de uma edição nova. Ele diz a certa altura: posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhai os Lírios do Campo é que pude fazer profissão da literatura. Portanto, isto já vos disse lá atrás. Como explicar o êxito deste livro? Talvez se deva à sua natureza romântica e ao facto de ter uma intriga. Olívia transformou-se numa espécie de ídolo de um vasto público, feito principalmente de mulheres. Suas cartas passaram a ter, para muita gente, um sabor evangélico. Confesso, entretanto, que não tenho muita estima por este romance. Acho-o hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. A sua popularidade, às vezes, chega a me deixar constrangido. Então, depois continua a falar do livro, tece aqui várias considerações sobre as personagens e sobre a trama, e depois, lá para o fim, diz assim: há em Olhai os Lírios do Campo uma filosofia salvacionista barata que me faz perguntar a mim mesmo como pude escrever tais coisas, mesmo levando-se em conta o facto de haver atribuído essa filosofia a personagens do livro. Não posso, no entanto, afirmar que o romance me desagrade do princípio ao fim. Encontro nele páginas que ainda hoje me comovem e parecem das melhores dentre quantas este autor haja escrito em sua perra vida, como diria o Dom Pepe Garcia. Entre elas, destaco a cena em que Eugênio, à hora do jantar, encara o pai, depois de ter fingido não conhecê-lo na rua aquela tarde, e a da visita do mesmo Eugênio a Florismal, que está à morte num leito da Santa Casa da Misericórdia. E ainda muitos dos diálogos entre a Olívia e Eugênio. Ora bem, iria então agora desenvolver mais esta ideia que ela ali aflora. Portanto, a Olívia era uma colega de curso do Eugênio, que se formou em medicina e que, portanto, eram depois colegas, né, de trabalho e trabalhavam no Hospital da Misericórdia, onde assistiam pessoas muito pobres, que não tinham possibilidades de pagar os hospitais privados. Né? Depois, a vida separou-os. O romance começa, numa primeira parte, com o Eugênio a receber uma mensagem, um telefonema, lá na chácara
portanto, na propriedade, na fazenda do sogro, a dizer que Olívia, portanto, essa sua antiga colega, estava a morrer no hospital e que ela pedia muito encarecidamente que ele viesse. Gostava muito de falar com ele antes de morrer, mas que ela estava mesmo muito mal e que não escapava de certeza. Pediu ao chofer, vai buscar o carro e vamos já para Porto Alegre, e lá vai. E então toda esta primeira parte é uma corrida contra o tempo, muito bem escrita, em que nós leitores estamos sempre ansiosos por vê-lo chegar lá ao hospital e tentar ainda encontrar Olívia viva. E nesse intervalo da viagem, que dura mais de 2 horas, ele vai recordando o passado. E é aqui que ele narra como conheceu a Olívia. Primeiro como colega de curso, depois como colega de trabalho, depois como amante. Como depois veio a descobrir que tinham uma filha em comum, que ele só soube muito mais tarde. E, entretanto, ele tinha abandonado a Olívia, que deixou lá Porto Alegre, foi para uma colónia de italianos, como médica lá da colónia, e lá teve a filha às escondidas, sem lhe dizer nada. Ele só soube, pois, muito mais tarde, quando a menina já tinha, creio que uns 2 anos. E ele tinha casado com aquela ânsia de conseguir uma vida como ele não tinha tido de criança, porque ele era filho de gente muito pobre. Só conseguiu estudar com muito sacrifício da mãe, que era lá a lavadeira do colégio, trabalhava para, com isso, pagar os estudos ao filho. Ele estudava por conta do trabalho dela e ele lá tirou o curso. E ele então sonhava acabar com a pobreza e ser rico. E um dia casou com a filha de um dos maiores ricalhaços lá de Porto Alegre. Então vamos terminar a primeira parte, quando ele então chega ao hospital e vai a correr direto ao quarto e sabe que a Olívia já tinha morrido. Não a chegou a ver. Depois começamos então a segunda parte. A segunda parte, como ela lhe dizia, naquela sua própria apreciação um bocadinho depreciativa do seu próprio livro, é mais calma, não é como esta corrida contra o tempo, em que o leitor está sempre ansioso. Nesta segunda parte, não. Vemos o Eugênio mudar de vida, completamente. Ele enche-se de coragem, deixa a mulher, vai arranjar um consultório pobre e começa a tratar gratuitamente os pobres, a só levar dinheiro aos ricos. Ele vai residir na casa onde a Olívia tinha estado hospedada, vai viver lá com a sua filha, com a sua menina, e vamos então, ao longo desta segunda parte, viver um grande drama dele. Ele vai encontrar lá numa gaveta um monte de cartas que a Olívia tinha ido escrevendo enquanto esteve lá na colónia dos italianos, cartas que ela escrevia deliberadamente para não lhes enviar, com a ideia de que ele só as lesse quando eventualmente ela já tivesse morrido. E foi assim que aconteceu. Ia lendo as cartas e viu a filosofia de vida da Olívia, que ela era profundamente crente, acreditava em Deus, acreditava em Jesus Cristo, e é daí que vem o nome do livro. Olhai os lírios do campo, que é uma frase de Jesus, onde ele, a certa altura, não é, pregando aos apóstolos, diz: olhai os lírios do campo, que não trabalham, não semeiam, não andam a correr, não se estafam, não se esfolam, e no entanto são tão lindos, como eles se vestem melhor do que o próprio rei Salomão se vestia em toda a sua grandeza. E então é nesta parábola de Jesus, e que se baseava a Olívia, que a refere lá nas suas cartas, que então o Eugênio vai começar a mudar de vida. Mas ele tem muitas dúvidas, ele parece que não consegue começar a acreditar em Deus. Mas acredita na doutrina de Jesus, acredita no lado humano de Jesus. Esta maravilha de livro que de facto atraiu imensos leitores naquele tempo e continua a atrair imensos leitores.
E não queria terminar sem me referir à edição que eu tenho, que é uma edição do Clube do Autor, integrada numa coleção que a editora chama Os Livros da Minha Vida, que é, portanto, uma coleção de clássicos, daqueles livros que nós podemos dizer que é aquele livro inesquecível que eu considero o livro da minha vida. E, então, cada um deles tem um prefácio de uma pessoa, de um escritor ou de uma pessoa da cultura, que vai dizer porque é que este é o livro da sua vida. E então, de quem é o prefácio do Olhai os Lírios do Campo? Da Alice Vieira, que tem aqui um prefácio maravilhoso explicando porque é que este foi e é o livro da sua vida. E ela começa por dizer assim: Érico Veríssimo foi o primeiro homem da minha vida. Caso de paixão mesmo. Olho para a belíssima fotografia que tenho dele na parede do meu escritório, mesmo em frente do meu computador, e sei que é por sua causa que eu hoje escrevo. A ver, e depois continua por diante, fala dos livros todos que ela leu. Começou por ler o Clarissa, depois leu outros, leu Música ao Longe, o Caminhos Cruzados, até que um dia chegou ao Olhai os Lírios do Campo. Adorou o livro. E depois fala de realmente aquelas coisas que eu já aqui disse, das passagens que mais a tocaram no livro. E depois lá para a frente dizia: um dia, numa feira do livro, lá no Brasil, viu o livro lá em exposição e não resisti a voltar a lê-lo. O que era absolutamente contra os meus princípios, porque o livro de que gosto não quero voltar a lê-lo, como é depois não me desencanto, porque a gente ao longo da vida, não é, vai mudando os nossos gostos e depois posso já não gostar. Mas não desgostou de maneira nenhuma e encontrou ainda mais maravilhas do que tinha encontrado da primeira vez. Ao contrário de tudo o que esperava, agora, passados mais de 50 anos, eu acabava de descobrir um livro diferente e dava por mim a entender e a aderir àquilo que na minha juventude me tinha levado a pôr o livro um pouco de lado. Descobria que talvez aquele exacerbado socialismo humanista, a que me referia, e a súbita tomada de consciência de Eugênio era a maneira possível de chamar a atenção dos leitores para o tempo que então se vivia, com a subida ao poder do Getúlio Vargas. As conversas entre Eugênio e o Dr. Seixas, eu não falei do Dr. Seixas, mas é outra personagem maravilhosa aqui do romance. O Dr. Seixas, a figura secundária mais humana em todo o romance. As contradições sempre presentes entre miséria e gente rica, entre monopólios e sindicatos, foram a maneira de Veríssimo chamar a atenção para as condições deploráveis em que vivia o povo brasileiro. Depois, chamaram-lhe comunista, claro, do que é que ele estava à espera. E pronto, e com esta observação da Alice Vieira, termino por hoje. Espero que tenham gostado hoje da conversa sobre o Érico Veríssimo, um dos mais maravilhosos escritores brasileiros do século XX. Espero que Deus me dê vida e saúde para voltar para a semana e poder-vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!